Muito bem, bom dia a todos, e é com muita alegria que nós já iniciamos esse dia, primeiro na presença de Deus, dizendo: Senhor, esse é o dia que o Senhor nos tem dado e nós queremos ser felizes e abençoados nele. E também precisamos entender que queremos ser abençoadores nesse dia. E o que é ser abençoador? É quando nós temos decisões certas, atitudes certas, conduta certa, é quando realmente nós respondemos por nós mesmos, pela nossa vida, quem está à nossa volta, família, comunidade, pessoas. E tudo isso nos faz uma pessoa mais próxima e abençoadora. E quando nós estamos na direção de Deus, no controle de Deus, nós entendemos o quanto isso é importante. E você hoje já pode ser um abençoador. Seja um abençoador da sua família, seja um abençoador das pessoas que estão à sua volta. Saia da sua casa, diga um bom dia muito agradável. Isso já vai ser tão bonito. Eu escutava alguém dizendo na televisão, né, morando no Rio de Janeiro e sozinho, ele dizia como é importante quando nós saímos, né, quando eu saio do prédio e as pessoas me cumprimentam e dizem um bom dia tão agradável. Mesmo que eu seja um homem sozinho, como dizia ele, morando sozinho, eu me sinto amparado, me sinto amado e me sinto respeitado. Um bom dia faz a diferença. Bom, nós estamos aqui e eu quero, não posso deixar de colocar um texto. Na verdade, quero colocar um texto bem grande, mas não vou ler todo o texto, você vai ler. Que é a história de uma mulher fascinante. A história é fascinante e a mulher é fascinante, não é? E está na Bíblia. Mulheres fascinantes estão na Bíblia, tá? Não são somente as mulheres que, de alguma forma, praticaram alguma coisa que nos trouxeram consequências difíceis, mas temos mulheres fascinantes e uma delas chama-se Débora. Débora, a história dela está registrada no livro de Juízes. O livro de Juízes traz relatos de homens e de mulheres como Débora que se levantaram como juiz em Israel. Levantados por Deus e levantados também por uma postura que tinham, a postura da indignação, de não aceitar ver o seu povo, o povo de Israel, sendo aprisionado, envergonhado, intimidado. Então, pessoas como Débora se levantaram como juízes posicionados. E Débora, ela tinha um escritório muito especial onde ela atendia e ela trazia essas pessoas na verdade vinham até ela para buscar aconselhamento e direção e o que devemos fazer. Homens importantes vinham até Débora e o escritório dela era debaixo de uma árvore e ela ficava ali debaixo daquela árvore. E as pessoas gostavam de ouvi-la, por quê? Porque ela tinha uma palavra certa, ela tinha a palavra do conhecimento, ela entendia das coisas, ela sabia o que estava acontecendo e ela se posicionava. E as pessoas precisavam da força daquela mulher. Débora, uma juíza importante, que está na Bíblia. No capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Juízes, depois se você quiser ler, fique à vontade. Mas no capítulo 5 fala sobre o cântico de Débora. E não vou poder ler todo o cântico de Débora, mas diz aqui um dos versículos: a Débora se levanta como uma mãe em Israel, aonde ela traz a voz da justiça. Capítulo 5 do livro de Juízes, história de Débora. Eu sou a pastora Jurema e esse é o programa Amigos da Cidade. Fique comigo porque a nossa entrevista é muito interessante. Hoje nós estamos aqui e eu quero agradecer porque ela me atende assim o meu convite tão rapidamente. Ela me atendeu e para mim é uma pessoa importante porque eu caminhei um pouquinho com você, né, Adriana? E eu acho que foi um caminhar assim muito agradável, né? Adriana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pastora, e bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a Adriana Aparecida de Melo, né, tem um histórico dentro da política, na política, porque você é uma menina, já pelo que eu vi, pelo que eu caminhei com você, você é uma menina assim que está sempre atenta a tudo aquilo que está acontecendo e você fica indignada com as coisas erradas e vibra com as coisas certas, então você realmente não consegue ficar de fora, né? Não consigo. Acho que está em mim, mesmo querendo muitas vezes não entrar no mérito de algumas discussões, eu acabo entrando porque eu não consigo ficar quieta. Hoje você responde pelo PS Mulher. Sim, o Diretório Feminino. E que é um diretório atuante, né? Uma equipe atuante. Sim, muito atuante.
Nós temos trabalhos que já foram realizados e que serão realizados, né, ao longo desse nosso ano que temos, que envolve as mulheres. Há um chamado muito grande dentro do partido para as mulheres. A gente já tem e também estamos programando novos programas, novos projetos, porque as mulheres estão pedindo isso também, né? As mulheres querem se envolver mais, participar mais, né? Então, a gente está aproveitando também esse anseio da parte das mulheres para melhorar o nosso trabalho também, junto a elas, né? E a comunidade em geral. Com certeza. Adriana, você foi candidata a vereadora, né? E teve uma caminhada assim muito bonita, uma caminhada de casa em casa, fazendo reuniões com pessoas conhecidas. Eu me lembro, participei das reuniões com você, por você e para você, né? E em cada momento você realmente trabalhava com as pessoas que estavam à nossa volta ali, conhecidas e não conhecidas, com a conscientização da política, a política como realmente ela é. As pessoas têm aversão à política, né? A gente acaba muita aversão. Percebendo isso. Ai, mas vai entrar na política, você é uma menina boa, pastora, você vai entrar na política. Mas eu e você, eu também acredito nisso, nós temos uma visão diferente da questão política. As pessoas estão desanimadas e desacreditadas. E a cada dia que ela vê ou ouve sobre política, acredita que todos são iguais, que todos querem entrar no âmbito político justamente para roubar, para lesar, para se beneficiar. E não acredito que tenham pessoas boas ainda na política, né? Mas um projeto, eu acredito, como você mesmo falou, tanto você, como eu e como muitas pessoas ainda acreditam. E por isso que muitas vezes dedicamos demais até o nosso tempo, tiramos o tempo da nossa família, do nosso lazer, dos nossos projetos pessoais, para um projeto de um todo, né? Então, é nisso sempre que eu acredito, tentando conscientizar as pessoas sobre política, não sobre partido. Muita gente fala assim, mas você defende uma bandeira partidária? Não, eu defendo as pessoas que estão no partido. É por elas que eu estou no partido. Não é uma bandeira que eu ergo e levanto, essa bandeira é a certa. Eu quero e gosto de conscientizar as pessoas do que é o correto. O correto não exatamente o que eu acho correto, é o aprender, o que é política, de que forma que tem que ser feita, né? É dessa forma que eu tento levar a minha palavra para as pessoas, seja qualquer pessoa, não importa onde eu esteja. Às vezes é até chato, porque muita gente não quer saber de política, até mesmo os amigos, né? Mas de novo, política, de novo, né? Mas a gente acorda e vai dormir com política, não tem como ser diferente. Ou você participa ou não dela, é uma opção de cada um. Você falou uma coisa muito importante, ou você participa ou não. Eu acho que o mais perigoso é aquela pessoa que realmente fica neutra e que de forma nenhuma nem quer ouvir, não quer participar, não quer entender, e que por causa dessa pessoa que não quer entender, não quer ouvir, não quer participar, essa pessoa lá no final ela faz a diferença. Por quê? Porque ela não vai saber votar, ela não vai entender realmente o que é um voto, ela vai se tornar contrária a tudo e a todos, às vezes ela vai cancelar o seu voto, vai anular o seu voto, vai deixar em branco o seu voto e vai fazer a diferença em tudo aquilo que precisa acontecer. E faz, né? Quando você pensa assim, pega uma pessoa, não estou nem aí para nada, não faz diferença, qualquer um que entrar vai ser igual. Não, eu acho que eles não estão lá porque, simplesmente os políticos estão lá porque nós ajudamos eles. Eles não conseguem entrar sozinhos. Né? E até me perguntaram, semana até o Cadu do Tá Sabendo me perguntou essa semana, se eu era a favor ou contra o voto obrigatório, né? Eu ainda continuo a favor que seja obrigatório, porque a nossa democracia é muito jovem e a população não tem consciência do poder do seu voto, né? Eu acho assim, tem um caminhar muito grande ainda, muito grande mesmo. Mas, ao mesmo tempo que eu penso que tem um caminhar, parece que está retroagindo. A gente pensa assim, ao invés das pessoas estarem tendo uma visão melhorada da política, parece que está retroagindo com todos esses escândalos que está acontecendo, com tudo que está acontecendo. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais e mais desacreditadas. E os nossos jovens, que é o nosso futuro, eu sempre penso assim que é o nosso... Quando você olha os jovens de hoje, você pensa, nossa, como será o nosso país de amanhã? E eles ficam muito flexíveis a pessoas com má índole, pessoas idealistas demais e uma ideologia, eu vou usar até uma palavra assim, torta,
eu acho assim que eles não estão ensinando os jovens o que é política da forma que é. Eles estão ensinando uma ideologia partidária. E isso não é bom. Você tem que ensinar os jovens o que é política, o que é o âmbito político. Depois eles vão decidir que linha eles devem seguir. Agora, dentro de uma sala de aula ou dentro de um grupo, eu não acho correto você ensinar ideologia partidária, como vem acontecendo aqui em Campo Mourão, em todos os lugares que a gente vê. Essa é a minha opinião. A grande verdade é que nós acabamos entendendo que as crianças já estão vivendo um caminho do não aprendizado. Não aprendizado. Ao invés de aprender, eles estão desaprendendo. Isso é o educador dentro da sala de aula, é o grupo onde essas jovens estão participando. Então, eu acredito que tem que ter uma reformulação aí também. Quando você pensa assim, vamos fazer algo, muitos jovens nem sabem por que estão fazendo. Eles estão indo porque alguém está falando. Também não só tão jovens, também tem muitos adultos também que eles não entendem exatamente o que está acontecendo, e porque um está fazendo, ele vai fazer também. Ele não procura saber exatamente se aquilo ali é o devido, se aquilo ali é o correto. Pouquíssimas pessoas tendem a se informar de verdade, tendem a aprender e a crescer um pouquinho mais antes de ter sua própria convicção do que ele quer. Vamos pegar um pouquinho sobre a greve que acontece agora no país, hoje já de uma forma mais moderadinha, acalmando, a impressão é essa, mas não sei se é bem isso, dos caminhoneiros. E que as pessoas estão lutando pela sua causa. Mas nós entendemos que a causa do caminhoneiro, ela é a nossa causa, tá? Porque eles estão lutando por tarifas corretas, tá? Dentro de um pedágio, dentro de um trajeto daqui e ali, enfim, eles estão lutando por um preço justo, algo justo que tem que acontecer e que mexe com a economia inteira do país. Então, nós vemos eles se movimentando, se organizando. Eu vejo as esposas dos caminhoneiros se organizando, indo até os vizinhos, até os amigos, até as suas igrejas, as suas comunidades e fazendo também a sua força. Vamos estar juntos, vamos levar comida, vamos apoiá-los, enfim, fazendo também esse discurso aonde eles estão. Isso é política. A greve dos caminhoneiros, por mais que esteja prejudicando o país todo, em todos os sentidos, ela é justa, é necessária. Eu trabalho no agronegócio há 13 anos. Eu convivo com essa classe dos trabalhadores na questão da logística muito de perto. E eu vejo a necessidade e o sofrimento de cada um. Então, quando a gente pensa, mas eles estão parando, realmente, muita gente está tendo prejuízo. Com certeza, muitos empresários, como eles também estão tendo prejuízo. Muitos deles estão na rua, são autônomos, eles não têm outra renda. Então, se eles estão 15 dias na estrada, eles estão 15 dias sem ganhar. Então, quando você pensa, quem está na estrada e leva alimento do norte ao sul desse país, eles passam todas as dificuldades possíveis. Quando já estava uma crise prevista no passado, a gente já imaginava, e se concretizou agora. E muito pior do que nós imaginávamos. Não imaginávamos que seria tão. Então, quando o caminhoneiro sai na estrada, por exemplo, quando não é pedagiada, não tem uma estrada decente para andar. Então, quando você vai para Mato Grosso ou tantas outras regiões, ele vai ficar atolado, muitas vezes na estrada, 80, 120 quilômetros de terra, não tem. Daí muita gente fala, o pedágio é caro? Com certeza é caro no Paraná, mas ainda tem estradas. Não vamos entrar nem no mérito, porque é outra discussão, essa questão do pedágio. Mas eles estão lutando por... Não sobra nada para eles. Não sobra realmente nada. Quando tem estrada, quando tem um pedágio, e quando ele é muito caro, porque em outros estados não são pedágios tão caros como o daqui, aí nós entendemos que eles podem atravessar de um lado para o outro, mas eles têm que pagar caro por isso. Eles pagam caro e o retorno deles é muito pequeno. Porque o que acontece? O Brasil é muito grande e nossa política de logística não tem como estabelecer a cada indústria o preço do frete que ela vai pagar. Não tem, é impossível. Até alguns caminhoneiros pedem isso, mas não tem. É impossível você trabalhar. Se fosse assim, se tivesse 2 ou 3 transportadoras que tivesse um monopólio e fizesse essa questão, seria mais fácil.
Mas não, nós temos 60%, 70% autônomos. Eles vão pela necessidade deles. Não tem como o governo, o Estado, ditar uma regra, olha, vai ser esse preço X para qualquer frete. Impossível. No Brasil é impossível. Mas é por isso que torno a pensar e elevar o pensamento. E isso é uma verdadeira política, quer dizer, nós paramos para chamar a atenção. Estamos chamando a atenção para como as coisas estão acontecendo e de que forma elas estão acontecendo. É um chamar a atenção, o direito de cada um, chamar a atenção. E esse direito político de chamar a atenção sobre a sua causa, que é uma causa justa que vai até a toda a população. Vai até toda a população. Até ontem nós conversamos sobre a notícia, né, que é o pior resultado da balança comercial desde 1980. E o ministro disse que ainda está otimista, que, né, por conta do agronegócio, esperar isso. E ainda eu questiono assim, ele pode estar otimista se os caminhoneiros, porque hoje a nossa economia está na mão dos caminhoneiros. Literalmente, não tenha dúvida disso. Eu até acho assim, é um chamado, porque não está prejudicando só os caminhoneiros, está prejudicando nós. Não subiu só o diesel, subiu tudo, vai subir todos os derivados, porque eles não vão conseguir, vai ter que passar pelo produto final, vai ficar mais caro para o consumidor, com toda certeza, não é só para eles. E o custo do dinheiro está muito alto. Hoje o salário mínimo realmente não dá para nada, as famílias estão sofrendo. Você vai no supermercado e hoje já é lei que seja discriminado os impostos, as pessoas estão começando a olhar e falar, nossa, mas tudo isso de imposto, tudo isso que o governo leva e não devolve, porque o governo, né, vai e não volta. A gente sabe que volta muito pouco e da forma como querem. Né? Então, a população está começando a ter um pouquinho mais de visão sobre isso. Então, eu acho assim, é justa, é necessária, está prejudicando muito mesmo. Eu trabalho no agronegócio, todos os setores. Está prejudicado. Eu até acho assim que Mato Grosso, Rio Grande, Santa Catarina, está tudo parado ainda. Paraná entrou com liminar, liberou algumas estradas, mas eu ouvi dizer que pode ser que volte. Então, esse mês de março vai ser tenso, muito tenso nesse âmbito aí das greves de caminhoneiro. Mas é a forma de que olhe para nós. Não tem outra forma de olhar, senão dessa forma, né? Infelizmente. Então, eu entendo que a política, ela realmente nasceu porque existiam classes de pessoas, isso aconteceu na Grécia, tá? Quando classes de pessoas eram desprezadas e, de alguma forma, elas pagavam um preço muito alto e outra classe de pessoas viviam muito bem com aquilo que as pessoas pagavam nos seus impostos, a classe mais baixa. Então, a política do consenso começou a acontecer, a fala do bom senso. As pessoas começaram a se reunir, os homens começaram a se reunir e conversar sobre o assunto e pessoas pensantes começaram a dizer isso não pode acontecer. Então, vamos mostrar, vamos chamar atenção sobre aquilo que nós estamos falando. Aí nasce a política, a boa política, a verdadeira política, aquela política do consenso. Vamos trazer, né, qualidade de vida para todas as pessoas que estão à nossa volta. Escravos, na época, escravos e mulheres, porque as mulheres eram vistas como a classe dos escravos, sem direito a nada, sem direito a voto, sem direito à fala, sem direito a pronunciar-se, sem direito a nada. Então, os próprios homens, alguns homens pensantes, começaram a dizer, nós precisamos mudar isso e trazer qualidade de vida para as mulheres e também para os escravos. Enfim, a política começa a acontecer. Essa boa fala, essa boa diretriz. E as pessoas, às vezes, se enganam em chamar a política de maldita ou de uma coisa ruim, que as pessoas não devem se meter, não devem entrar, ninguém presta. Isso não é política. A política é uma outra coisa. Agora, isso é politicagem. Partidos, né, que levam as pessoas a estarem fazendo e atuando de forma errada. E isso, sim, é muito perigoso. E também as pessoas que se aproveitam, né, daquele momento bonito da política, daquele discurso bonito que podem fazer, daquela fala que às vezes tem uma ênfase tão grande, entram na política, conseguem entrar num posto de um cargo que chame atenção e fazem uso desse cargo indevidamente. Isso não é política.
Talvez isso seja politicagem? Eu considero isso como politicagem, né? As pessoas estão se aproveitando do posto que tem justamente para se beneficiar, né? Não estão pensando no povo. E isso a gente está vendo sempre. A mesma coisa está acontecendo, um caos no Brasil todo, e políticos pensando em fazer um novo prédio da Câmara Federal, que custa R$1 bilhão, passagem para as esposas, aumento de salário de parlamentares. Se fosse um país realmente sério, onde os parlamentares pensassem no seu povo, congelaria os salários, diminuiria seus custos, seus assessores, toda a máquina administrativa. Mas, em contrapartida, você vê que os deputados agora estaduais querem impor ao governo do Estado as emendas deles, que antes não era obrigatório, eles querem obrigar o governo do Estado a pagar, que é 8 milhões para cada um. Quer dizer, um balcão de negócios, tudo vira um balcão de negócios. Né? No Congresso, nosso Congresso está prostituído com o nosso governo, em todos os âmbitos. Não vamos eximir ninguém. Nosso problema não é só no âmbito federal, é estadual e municipal, na minha opinião. Né? Quando você pega, muito cargos comissionados, gestores tendo que pagar contas de campanha, pessoas despreparadas cuidando do povo. Então, a população tem que começar a entender que não é partido. Poxa, se o meu partido está fazendo errado, tudo bem porque é o meu partido, mas o outro está fazendo, não pode? Errado é errado. Não importa o partido do lado que você esteja. Então, eu começo a analisar as pessoas e você fica até decepcionado com formadores de opiniões que deveriam ser determinar certas regras, até mesmo para quem, porque muitos alunos, muitas pessoas estão seguindo, eles defendem um lado, de qualquer forma, de qualquer maneira, não importa se esteja errado. Eu vi ontem um vídeo no YouTube ele é representante do MST, eu fiquei tão indignada que eu falava assim, como que alguém pode ouvir uma coisa dessa? Né? Ele alegando que o problema da Petrobras não é corrupção, que nós ganhamos a eleição. Poxa, então ele comprovou que ele é um braço do PT, ele comprovou que ele é um braço, que ele ganha para isso, e levando as pessoas que dia 13 vai ter um movimento para ir para a rua e ser contra o restante. Então, se você não pensa igual, você é inimigo. Literalmente, você é inimigo, você não tem diálogo com essas pessoas. Nossa, você não pensa igual a mim, então você é meu inimigo. E é assim que está acontecendo, o ódio está plantado nas pessoas. E eu sempre falo, e quando eu discuto até mesmo no Facebook, que eu acho assim, é um momento ali, são pessoas... Estão pessoas ali, ficam PT, PSDB se degladiando, e o povo lá está se lixando, estão fazendo a casa deles, o legado deles, para eles continuarem no poder. E o povo aqui se matando por um ódio que está implantado. Então, como destruir isso? A bela educação, fazer uma boa política e tentar conscientizar as pessoas. Aquelas pessoas que ideologicamente já estão enraizadas, é muito difícil mesmo. E acaba pegando uma aversão. Então, é isso. Eu quero discutir, sim, política com todo mundo, tenho amizade com todo mundo, mas que consiga ter um diálogo. Agora, tem pessoas que realmente não... É difícil. Então, a boa política nos leva a dizer, vamos ter um bom diálogo, uma boa comunicação. Adriana, quero te agradecer muito, né? Foi um tempo muito especial, principalmente porque o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Tá? E o dia 8 de março não é para comemorarmos a mulher só na sua beleza, na sua singeleza, e recebermos uma flor, um cartão. Na verdade, o Dia Internacional da Mulher é porque mulheres se posicionaram e disseram não a algumas regras e até mesmo morreram por isso, pelos direitos, para que as mulheres tivessem direito a voto, direito a posicionar, direito à fala. Então, eu quero te agradecer porque realmente eu vejo você como uma grande representante da mulher nessa área. Eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz por estar aqui, por você estar dando essa oportunidade, que as pessoas possam me conhecer um pouquinho melhor, né? Parabéns por você. Tá? Obrigada. De passar todo dia que a gente se encontra.